Dois estados, uma fronteira e, de alguma forma, duas realidades completamente diferentes. Em janeiro de 2025, um desses estados tinha 274 mil vagas de emprego, mais do que o dobro do que tinha uma década antes. Bem ao lado, cerca de 124 mil vagas no mesmo período. Em 2024, um desses estados gerou mais de 760 bilhões de dólares em produção econômica. E o vizinho, cerca de 320 bilhões de dólares. Dois números, um enorme abismo econômico. No espaço, eles quase parecem idênticos. Então, por que um virou um foguete enquanto o outro ficou para trás? As Carolinas têm muito em comum, o mesmo clima, um litoral parecido. É por isso que elas já foram uma só colônia. Mesmo hoje, os dois estados são surpreendentemente parecidos. A idade média, quase igual. A renda média, na mesma faixa. A população até cresceu em um ritmo parecido desde 1960. A Carolina do Sul deveria estar pronta para crescer. É uma vasta planície litorânea fértil, um lugar cheio de ilhas e pântanos, rios e deltas. É perfeito para cultivar arroz, anil e mais tarde algodão. E havia algo ainda melhor para complementar essa planície litorânea: um porto. Então, Charleston ganhou vida, e é por isso que a Carolina do Sul é incomum. Áreas com grandes portos tendem a crescer rapidamente. A Carolina do Sul simplesmente tinha muitos problemas. Por isso, Charleston nunca se tornou o centro de uma grande área metropolitana. Pequenas cidades e grandes plantações surgiram para aproveitar as condições de cultivo do litoral. Era uma região rural, não urbana. A geografia da Carolina do Norte impediu que apostasse só no algodão, obrigando-a a diversificar sua economia. Felizmente, o estado conhecido como Tar Heel tinha uma arma secreta para isso, algo que a Carolina do Sul nunca teve. O Piemonte da Carolina do Norte não é apenas maior, ele fica na linha de quedas d'água. Toda aquela água caindo num só lugar significava muita energia disponível. A Carolina do Sul aproveitou sua linha de queda para acionar moinhos, que se espalharam por toda parte. Serrarias, moinhos de grãos, fábricas têxteis e quase todo tipo de moinho. A geografia da Carolina do Norte forçou o estado a diversificar seu comércio e indústria muito mais cedo, porém. No que isso deu? Grandes cidades. Enquanto a Carolina do Sul tem apenas 3 cidades com uma população acima de 100 mil habitantes, a Carolina do Norte tem 10. A Carolina do Norte se urbanizou rapidamente. A Carolina do Sul investiu ainda mais nas plantações, não necessariamente porque era isso que qualquer um dos dois estados queria, mas porque era o que o mapa exigia. Se você já viajou pela costa leste, conhece a I-95, mas na Carolina do Norte eram 2 rodovias diferentes, a I-85 e a I-40, e isso teve um efeito muito maior. Na Carolina do Norte, o Piemonte e a linha de queda funcionam juntos como um sistema de reforço mútuo. Eles ajudam um ao outro a crescer. Por isso, a Carolina do Norte se destaca na costa leste. Ao contrário da maioria, suas grandes cidades ficam no interior, não perto da costa. E isso se tornou muito importante para o destino das duas Carolinas. Para a Carolina do Sul, a I-95 foi um problema. Ela não passa por Charleston nem perto, então o porto é ignorado. Mas na Carolina do Norte, a I-85 e a I-40 conectaram as cidades do interior. E elas tiveram um efeito ainda maior. Elas redesenharam a geografia econômica das Carolinas. Quando o governo federal começou a construir o sistema de rodovias interestaduais, nos anos 1950, o objetivo não era o desenvolvimento econômico, era a defesa. A ideia era mover tropas e equipamentos pelo país o mais rápido possível, caso uma guerra estourasse. Mas as rodovias fazem outra coisa. Elas decidem quem prospera e quem não. A I-95 segue reto pelo lado leste do estado. Cruzando o meio está a I-40 e a I-85 corta diagonalmente o Piemonte antes de seguir em direção a Atlanta. Essas rodovias criaram algo incrivelmente valioso, um eixo de transporte passando diretamente pela Carolina do Norte. As cidades do estado deixaram de ser industriais isoladas e viraram nós em uma rede. Mercadorias e trabalhadores passaram a circular rapidamente entre elas. As empresas podiam criar centros de distribuição, mas esse corredor não levava só mercadorias. Ele silenciosamente mudou para onde iriam os melhores empregos e onde a próxima geração de formados iria permanecer. Na década de 1950,
a Carolina do Norte tomou a decisão que mudaria tudo para o estado, um centro de pesquisa. E os ingredientes para torná-lo um sucesso estavam presentes. A Carolina do Norte contava com ótimas universidades que formavam engenheiros, cientistas e pesquisadores essenciais para sua economia em expansão. Duke, Chapel Hill, North Carolina State University. O Research Triangle Park foi inaugurado, perfeitamente sincronizado com o crescimento do corredor I-40. Apple, Toyota e outras empresas se instalaram, criando milhares de empregos, com salários mais altos e dando aos formandos um motivo para ficar. Com o tempo, esse polo fortaleceu o Piedmont Triad, atraindo ainda mais empresas e trabalhadores qualificados. Isso preparou o terreno para a próxima onda de crescimento econômico. A ideia de criar um polo industrial próximo à fonte de mão de obra das universidades da Carolina do Norte valeu a pena. A Carolina do Sul apostou em fábricas, mas a Carolina do Norte apostou em ideias. A geografia deu ao estado conhecido como Tar Heel uma vantagem, mas projetos como a construção do Research Triangle transformaram potencial em impulso. A Carolina do Sul nunca se desenvolveu da mesma forma. Não há um corredor contínuo atravessando o centro do estado, sem um eixo interno ligando universidades, polos de pesquisa, centros de manufatura e aeroportos principais. Em vez disso, os maiores ativos econômicos da Carolina do Sul estão bem espalhados. Charleston na costa, Columbia no interior, Greenville perto das montanhas. Claro, elas estão conectadas, mas não são concentradas. As rodovias da Carolina do Norte, por outro lado, uniram sua economia em um longo corredor de crescimento. Ao concluir o sistema de rodovias interestaduais, a Carolina do Norte tinha um corredor econômico contínuo que a Carolina do Sul não possuía. Esse corredor se tornaria a base para tudo o que viria depois. Mas antes das rodovias redesenharem as Carolinas, outra indústria já havia moldado suas economias. Os têxteis se tornaram a espinha dorsal da economia da Carolina do Sul no início do século XX. Mas o colapso dessas fábricas no final do século XX ainda molda o estado hoje. Muitas antigas cidades industriais têm renda menor e crescimento de empregos mais lento que a média nacional. Carolina do Norte? Não. A ajuda veio do exterior. A BMW precisava de uma fábrica nos Estados Unidos. Vender carros para o enorme mercado americano, sem precisar enviá-los pelo Atlântico, era uma escolha óbvia. Mas eles queriam um estado com legislação antissindical, onde não precisariam negociar com um sindicato forte. Grande parte do futuro da Carolina do Sul dependia daquela fábrica. O resultado? A fábrica cresceu tanto que agora produz mais de 400 mil veículos por ano. Hoje é a maior fábrica da BMW no mundo. Mas a maior vitória foi quem mais estava prestando atenção. Em 2009, a Boeing tomou uma decisão enorme. Ela atravessou o país até North Charleston. O estado ofereceu incentivos, mão de obra mais barata, impostos menores, bom relacionamento com as Forças Armadas dos Estados Unidos e, principalmente, a possibilidade de fabricar aviões em um estado com legislação antissindical, sem sindicato nem risco de greves. A Carolina do Sul chegou a oferecer dinheiro público para treinar os futuros funcionários da Boeing. A Columbia desembolsou 60 milhões de dólares em programas especiais de emprego entre 2009 e 2022. E a Boeing trouxe um grande crescimento junto com ela. Ela tem uma legião de fornecedores de peças trabalhando com ela. Esses fornecedores de peças também vieram para a Carolina do Sul. Agora existem mais de 400 empresas aeroespaciais e de aviação no estado. Se você é um fornecedor, quer estar perto de onde as coisas acontecem. Assim como na Carolina do Norte, isso economiza no transporte. A Carolina do Sul conseguiu atrair fábricas, mas fábricas não criam a próxima indústria. Elas ajudam a montar a anterior. E é isso que torna a economia mais vulnerável. Quando um desses fabricantes enfrenta problemas, o impacto não fica restrito às paredes da fábrica. Os alarmes começaram a soar quase assim que a fábrica da Boeing foi inaugurada em North Charleston. A FAA descobriu falhas de fabricação e controle de qualidade, que acabaram levando ao bloqueio de todas as novas entregas do Dreamliner. As linhas de produção na Carolina do Sul desaceleraram. Entre 2000 e 2024, o estado da Palmetto perdeu 71 mil empregos na indústria. A Carolina do Norte também sofreu, perdendo mais de 300 mil empregos na indústria durante o mesmo período antes de se estabilizar.
Na verdade, a Carolina do Norte perdeu cerca de 7.200 empregos na indústria em 2025, mas ao contrário da Carolina do Sul, a Carolina do Norte tinha uma economia diversificada. Indústrias e corredores urbanos espalharam o risco pelo estado, amenizando o impacto do fechamento das fábricas. É mais um elemento da divisão que mantém as Carolinas em caminhos bem diferentes. Mas no início dos anos 2020 algo mudou. A pandemia mudou a forma como milhões de americanos trabalham. A geografia de repente voltou a importar. Os funcionários puderam escolher onde queriam morar. Em todo o país, trabalhadores qualificados mudaram-se para o sul em busca de moradia mais barata, clima quente e cidades em expansão. Ao olharem para as Carolinas, perceberam que as opções não eram equivalentes. Charlotte já era um dos principais centros bancários dos Estados Unidos. O corredor do Piemonte tinha universidades e grandes sedes corporativas. A Carolina do Sul oferecia algo bem diferente. Empregos na indústria, turismo, logística, essas são indústrias importantes, com certeza. Elas empregam centenas de milhares de pessoas, mas não atraem o mesmo tipo de migração. Trabalhadores com alta escolaridade costumam se concentrar em polos de inovação, não em linhas de montagem. A Carolina do Norte pode ter tido uma vantagem geográfica com a linha de quedas d'água e terras baratas, mas só atingiu seu potencial total graças a mudanças inteligentes nas políticas públicas. Em 1960, havia cerca de 4,5 milhões de pessoas vivendo na Carolina do Norte. Esse número chegou a aproximadamente 11,2 milhões em julho de 2025. O crescimento do emprego poderia ter aumentado mais os aluguéis e preços dos imóveis do que na Carolina do Sul, mas isso não ocorreu. No final de 2024, o preço médio das casas era de $376 mil no norte e $381 mil no sul. Diferenças pequenas no papel, mas ao longo do tempo prepararam o terreno para uma mudança notável. Se gosta desse tipo de análise, inscreva-se no canal, tem mais por vir. Para um jovem trabalhador com ensino superior, não há razão para não se mudar para a Carolina do Norte. Durante boa parte do século XX, os formados nas universidades da Carolina do Norte tinham poucos motivos para ficar. Tecnologia, finanças, pesquisa, esses empregos simplesmente não existiam na época. Mas aos poucos, a região construiu algo poderoso, um ecossistema. E, uma vez que um ecossistema se forma, ele começa a atrair por sua própria gravidade. Trabalhadores de outros estados começaram a chegar. Nos anos 2000, a Carolina do Norte tinha algo que a Carolina do Sul não: alta concentração de empregos altamente qualificados próximos entre si. Cada engenheiro que se muda para Raleigh aumenta as chances de uma startup surgir lá. Cada formado em finanças que se muda para Charlotte fortalece o setor bancário da cidade. Cada pesquisador que entra para um laboratório em Durham aumenta o capital intelectual da região. Oportunidades atraem pessoas, e pessoas criam mais oportunidades. Esse ciclo de feedback pode transformar regiões inteiras. Hoje, a diferença econômica entre as duas Carolinas é visível, até mesmo do espaço. À noite, imagens de satélite mostram aglomerados de luzes se espalhando pelo interior da Carolina do Norte. De Charlotte à Tríade, passando pelo Triângulo. Um corredor de cidades conectadas por infraestrutura, universidades e indústrias que se alimentam umas das outras. A Carolina do Sul também tem alguns destaques. Charleston brilha na costa e Greenville também brilha no noroeste. Entre elas, as luzes ficam mais raras. Essa diferença não é mais só geográfica, é uma questão de impulso. A Carolina do Norte inventa, a Carolina do Sul constrói. Inovação versus produção define a divisão moderna, e isso é o Fosso das Carolinas. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado. Se quiser mais vídeos como este, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no Mapback.